Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. É, Vou esperar. Oi, amor. Tô vendo que o pessoal já começou a entrar. Eu vou esperar mais alguns minutinhos. E enquanto isso, eu queria aproveitar para contar para vocês um pouquinho de mim, porque tem várias pessoas novas chegando aqui no perfil da Mundo Adaptado. Então eu queria contextualizar um pouquinho de quem sou eu. Meu nome é Beatriz, eu sou jornalista aqui da Mundo Adaptado e sou mãe do Pedro, que tem deficiência, tá? Ele nasceu prematuro de 25 semanas e por conta da prematuridade extrema, ele tem paralisia cerebral de grau leve e, e eu escolhi esse tema hoje da inclusão e dos desafios da inclusão e da educação especial porque foi um assunto muito difícil para mim e para o Pedro. Escolher uma escola bacana que pudesse acolhê-lo da forma como ele merece, como toda criança com deficiência merece, foi bastante desafiador. E por isso também eu escolhi a dedo a convidada da live de hoje, que é uma super pedagoga e eu acho que vocês vão adorar o papo que a gente vai ter hoje. Lembrando sempre que é um olhar muito particular nosso, ela é profissional, ela é pedagoga, né? Mas a gente gosta de compartilhar com vocês as nossas experiências pessoais, os nossos olhares sobre algum tema e, e hoje em especial vai ser a educação inclusiva, se ela é ou não inclusiva, como que esse assunto está hoje no Brasil e também um pouquinho sobre educação especial. Estou esperando aqui a nossa convidada entrar. Estou vendo que o Maurício já entrou, Jéssica, Paola, Flávia, Andresa, Ana Lúcia, Pedro Henrique, a Carla aqui puxando uma sardinha para o nosso lado, falando que eu sou a melhor jornalista da vida. Mas ela é minha amiga, viu, gente? Aliás, foi por meio da Carla, do nascimento prematuro dos nossos filhos, que a gente se conheceu. Então, a gente se conheceu lá na época da UTI, neonatal. E, enfim, acho que nós cultivamos laços de amizade que perduram até hoje. E eu recebi esse convite dela para vir fazer parte da equipe da Mundo Adaptado, para ajudar de alguma forma que eu pudesse, né, com a minha experiência com comunicação, e foi um convite assim muito bacana. Aliás, para quem é novo aqui, tô vendo que tem algumas colegas da Adriana por aqui. A Jéssica, pelo que eu tô vendo, ela tá falando que a Adriana é incrível, que ela teve a oportunidade de trabalhar com ela. Muito dedicada, realmente. A Adriana é uma pessoa que, se ela tem que fazer alguma coisa, ela vai dar o melhor dela para aquilo, né? Tô vendo aqui que a Adri acabou de entrar, tô esperando ela mandar o convite para participar e a gente já vai continuar essa conversa. A Adri tá conectando, tô vendo também que ainda tem bastante gente entrando, que é ótimo, que isso nos deixa muito feliz. Dri, você já tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô aparecendo ainda. Ué. Quer, quer sair e entrar de novo? Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Espera um minuto. Ao vivo é isso, né, gente? Trava, não funciona, e aí a gente fica nessa, passando uma vergonhinha.
aqui, a Adri mandou de novo. Oi, Shirley. Oi, Arlete, José. Bia, eu voltei de novo, mas eu não tô aparecendo, mas eu tô ouvindo. Ah, é porque a Eu sua voltaria. câmera tá virada para trás. Tá virado para a tela do Ah, computador. Põe a ah, câmera tá. da... Peraí, será que é? Ih, eu virei aqui e não apareceu Isso. nada. Agora a gente tá te vendo. Ah, Agora a gente não tá te vendo. Agora a gente tá te vendo. tá. Ajustes, tá vendo? De participante É de que, primeira viagem. pois é, Eu tava aqui contando. nervoso. Ah, fica tranquila que a gente tem, como que eu posso dizer, sofá de casa de amigos, sabe? Bastante papo, descontração. Bom, eu tava falando um pouquinho de você. Já recebeu elogios aqui dizendo que você é uma profissional incrível, que trabalharam com Ah, imagina. você. E aí, agora eu queria contar para vocês, então, quem é a Adriana, tá? Ah, A Adriana, ela tem licenciatura em Pedagogia pela PUC de São Paulo. Ela é especialista em Educação Inclusiva e Deficiência Intelectual também pela PUC. Especialista em Psicopedagogia pela Uninove. Especialista em Neuroeducação pela Faculdade Campos Elíseos. E há 20 anos ela trabalha com educação especial. Ela já foi professora, né, de dentro de sala de aula, e hoje ela é vice-diretora de uma escola municipal do estado de São Paulo. E por todo esse conhecimento que eu acabei de falar para vocês, foi o que me motivou a convidá-la. E óbvio, eu a conheço e sei que ela tem muito amor pela educação e pela inclusão. Dá um hello aí pro pessoal, Dri. ai, pessoal, olha, eu tô lendo aqui os comentários, né? É muito legal a gente ver pessoas tão queridas, né? Participando, mandando comentário. Então, eu gostaria de dar uma boa noite para todos vocês. Falar que é um prazer, assim, quando a Bia ela me fez esse convite, eu fiquei muito feliz, apesar de ser tímida, mas assim, é um assunto que realmente eu gosto muito e assim, eu amo o que eu faço. Então, não tinha como não aceitar. A Adri compartilhou aqui comigo alguns dados sobre a educação e principalmente sobre a educação inclusiva que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, ó, segundo o censo do IBGE de 2010, no Brasil há mais ou menos 45 milhões de pessoas com deficiência. Desses 45 milhões, mais ou menos 3 milhões e meio são crianças de até 14 anos. E o censo escolar de 2010 mostrou que quase 30% desses 3 milhões e meio estão fora da escola. E um outro dado que eu achei bastante interessante, que a gente vai desenvolver durante essa live, é que o censo escolar do INEP de 2018 mostra que as crianças com deficiência estão mais na rede pública do que a privada. É só cerca de 34% dos estudantes com deficiência estão em escolas comuns, né, Dri? É um dado bastante expressivo, né, Bia? Então, como a gente estava Isso. falando, é um dado que traz muitas coisas para a gente, né? Ele retrata essa desigualdade do nosso país também, né? Não deixa Uhum. de trazer isso para a gente. Tá. E aí eu vou começar logo assim na primeira pergunta, com uma pergunta bem simples, bem tranquila de responder, quase nada de profundidade, que eu queria que você contasse para todo mundo qual é a importância da educação. Claro, para todas as crianças a gente sabe que é importante, mas qual é a importância da educação para uma criança ou um jovem com deficiência intelectual? Acho que a sua câmera virou de novo para a tela do computador, Dri. Ai, desculpa. Isso.
Agora a gente É, está te vendo. é porque me ligaram aqui. Aí eu desliguei. Ai, quando não é para ligar, liga. Então, eu digo assim que, para mim, do meu ponto de vista, ela tem a mesma importância do que para qualquer outra criança, né? Se a gente for considerar a escola como uma instituição na qual o indivíduo vai receberá os conceitos educacionais, os Uhum, fundamentos, habilidades que vão proporcionar o seu desenvolvimento pedagógico, preparando mesmo para ser um cidadão crítico, ético e, no futuro, um excelente profissional. Mas é lógico uhum, que quando a gente fala da pessoa, né, da criança, do jovem com deficiência intelectual, a gente não pode deixar de considerar o rebaixamento intelectual que ele tem. Então, nesse sentido, ela é importante para o desenvolvimento da sua autonomia, da sua independência, da interação social. Então, não é só a socialização, ele vai interagir, né, nesse espaço. E principalmente uhum, também uma coisa que eu acho que é um diferencial, que é o modelo da normalidade. Porque essa criança na escola regular, ela vai ter esse modelo do dito normal, que numa escola uhum, especializada ele não tem. E é um modelo que para ele é muito importante para o desenvolvimento de tudo isso que eu falei, porque é um estímulo uhum, constante, né? Então, a gente pensa que a criança com deficiência intelectual ele vai ter que aprender a comer, a ir no banheiro, a fazer um monte de coisa que quando você não tem a deficiência, isso é natural, né? Você aprende com a simples observação. E lá, como ele vai ter essa prática constante dos amiguinhos em sala de aula, então ele desenvolve mais rápido, porque é um estímulo constante, um estímulo que o professor na sala especial, na escola especializada, ele não consegue garantir para esse aluno, porque todos os outros amigos dele também têm comprometimento. uhum. E uma coisa que eu gosto muito de conversar com as minhas amigas que têm filhos também com deficiência é de que quando a criança está numa escola regular, apesar dela ser vista como diferente, a gente trabalha uma questão muito importante que é todos somos diferentes, né? Então o Sim, diferente ele é mostrado não como menos, não como um defeito, né? Não como deficiência mesmo, que a própria palavra já diz, mas um ser humano, como todos nós, que merece atenção, que merece cuidados e que tem as suas fragilidades, assim como todos nós, né? você dá a chance dele participar, dele conviver com a diversidade, coisas que nós não Uhum, tivemos esse privilégio, né? Então, por que que o preconceito ele ainda predomina, né, na nossa sociedade? Porque nós não tivemos essa oportunidade de viver com a diversidade. E é lógico que a gente vai ter um mundo muito menos preconceituoso a partir do momento que a criança, ela desde pequeno, ela aprende a conviver com tudo isso. Então, o uhum. diferente, a anormalidade, ela passa a ser vista de forma natural. Então, não tem o preconceito, né? Diminui muito. Ela já cresce sabendo que aquilo é normal, que tudo bem, né? As pessoas E que terem a gente tem que respeitar. respeitar, ajudar, incluir, né? Exatamente. Legal. Eu tenho um outro dado aqui que a Adriana passou, que faz uma introdução para uma pergunta, que é o seguinte, e que entra muito nisso que a gente estava discutindo. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de 80% das crianças que têm deficiência intelectual têm um nível mais leve do grau, né, de deficiência. E que apenas 20% são as crianças que realmente precisariam estudar em uma escola especializada em criança com deficiência intelectual. Então, quer dizer, olha a importância desse dado. E eu quis trazer para vocês essa informação, porque eu queria perguntar para a Adriana que existe uma grande discussão sobre escola regular ou escola especializada. O que seria melhor?
E aí eu queria te perguntar, Adri, se você acredita que Ah, qualquer escola pode se tornar uma escola inclusiva. então, um monte de estudiosos, né, de teóricos, vai numa outra linha, mas eu vou. Oi, Dri, deu uma travada? Eu vou pedir para você repetir. Oi, você voltou. Fala para o pessoal sair do Wi-Fi aí da casa. Ah, então, eu estava falando que assim, que eu vou dizer, eu digo que sim. Por que eu digo que sim? Porque se a gente considerar toda a história, né, da deficiência no Brasil, o que ela vai mostrar para a gente? Ela vai mostrar que a gente teve um período onde a pessoa com deficiência ela teve a sua trajetória de vida totalmente definida exclusivamente pela respectivas famílias, né? Então era só no seio da sua família, ela não participava de nada. Depois a gente teve um outro período onde a deficiência. Ai, que pena, tá falhando bastante para mim. Para vocês também? Vocês podem me dar um retorno aqui embaixo? Oi, Dri, tá Bia, travando oi. bastante. Então, tá falhando, e agora? Ai, meu Deus. Será que é minha internet? Mas a minha internet tá ok aqui. Tá Manda todo ouvindo mundo agora? sair do Wi-Fi. Tô te ouvindo. Tenta falar mais pausado, frases mais Tá, curtinhas, para o pessoal não perder muita informação. tá bom. Então, aí eu estava falando que a gente saiu desse período onde a convivência da pessoa com deficiência era só na família. E a gente foi para um outro período em que ela passou a ser não só responsabilidade dessa família, mas, entre aspas, um problema do Estado. E mais quando o Estado ele assume isso, nesse período aí, Bia, Oi, Dri, tá realmente falhando. Você quer tentar mudar para o seu 4G e ver se melhora? tá, deixa eu ver. Oi? Será que agora Oi, vai? a gente tá te ouvindo. Mas não tá me vendo. Tô te Tá me ouvindo vendo, agora? tô te Ah, já, tá. ouvindo. Tem um pouco de Então, delay, mas a gente tá conseguindo te ouvir. para mim também tá travando um pouco. Bom, então, dando seguimento, é, o Estado, um problema do Estado. Por que ainda não é uma questão de política pública? Porque o Estado ele não assume isso ainda. Ele passa essa responsabilidade instituições para essas organizações, tá? Que, que sai, amplia sua linha de atendimento de uma linha médica e passa, então, a atender essas pessoas enquanto educação mesmo, né? Nas suas necessidades educacionais.
Muitos dizem que as instituições, elas Uhum. são segregadoras, porque ela tira, então, deixa a criança só dentro dessas instituições. Mas eu penso que, assim, ao longo desse momento onde essa criança ela estava totalmente fora da escola, cria-se essas instituições e elas assumem. Então, essa criança, ela passa a ter direito de ir para a escola, mesmo que seja uma escola diferente, mas ela tem esse direito. Então, eu, do meu ponto de vista, eu considero isso como inclusão. Como também sociedade que hoje a gente tem, que a gente não para pensar, que foram conquistas dessas organizações. Então, hoje, se a gente tem o pediatra dentro da sala, quando a mãe vai ter o bebê, foi uma conquista dessas organizações. Se a gente tem o teste do pezinho garantido para todo mundo, onde identifica vários problemas, deficiência precocemente, dando possibilidades de intervenção, né, desde a primeira infância, graças também conquistas dessas instituições. Então, essas instituições, ao longo da história, elas não fizeram só o atendimento, mas elas também fizeram uma defesa de direito dessas pessoas. Então, eu vejo que se Sim. a gente teve um avanço de política pública, e se hoje a gente tem o direito garantido pela legislação da criança com necessidade especial, com deficiência, frequentar o ensino regular, vem muitas, tá? Mas hoje, atualmente, ela é na rede regular. E como essas escolas podem, essas instituições, elas podem ser inclusivas? Do meu ponto de vista, modificando as suas práticas, né? E como modificar a sua prática? Ser parceira das escolas regulares, porque ela tem todo um conhecimento, uma expertise que ela adquiriu ao longo de toda essa história, né? Porque eu estou falando que as primeiras organizações elas surgiram lá em 1850, então assim, é muito tempo. E aí, é, trazendo esse conhecimento dela e fazendo uma parceria para quê? Para garantir a acessibilidade pedagógica dessa criança no ensino regular, tá? Enquanto o ensino Uhum. regular, como que ele garante aí, como que ele pode ser inclusivo? Né? Através do reconhecimento da sua equipe escolar, profissionais com competências para contribuir com essa educação, e não só desse aluno, mas de todos, falando de diversidade. Uhum. Reconhecer as deficiências e suas potencialidades. Eu só consigo intervir de forma adequada se eu reconheço isso. Criar projetos coletivos dentro das suas unidades escolares, das secretarias de educação, movimentar isso não só dentro da escola, mas dentro da sociedade como um todo, compartilhar Uhum. conhecimentos, informações, as legislações com os alunos com deficiência e suas respectivas famílias, e também ter acesso a material didático adaptado que possibilite o desenvolvimento pedagógico dessa criança. Tá. É, a gente conversou um pouquinho mais cedo. A gente sempre se encontra e sempre acaba conversando um pouco sobre isso, mas mais cedo a gente estava falando sobre essa questão do material adaptado para a sala de aula, para esse aluno que realmente precisa aprender, né? A gente não quer que ele decore, nem que ele passe de ano sem aprender, a gente quer realmente que ele seja um ser humano que aprenda, né? Uhum. Então, eu acho que um pouco dessa pergunta ou dessa observação que eu te fiz, vem de encontro com os principais desafios para quem trabalha com inclusão hoje, tá? Que eu queria que você comentasse. Até porque aqui em cima eu vi que a Jéssica comentou que muito se cobra, né, do professor, mas deixa eu chegar aqui, ó. É importante lembrar que muito se cobra da educação inclusiva e pouco se investe no profissional de educação. Infelizmente, ainda vemos muitas crianças inseridas nas escolas, mas não realmente incluídas. Eu queria que você comentasse sobre esses desafios também, né? A Jéssica, quando ela fala da formação do professor, eu coloco dentre os desafios também, tá? Uhum. Essa formação, vou começar então por aí. Essa formação, ela é importante não só na formação inicial, tá? Mas é que seja uma Ou formação seja, nas faculdades, continuada. né? Isso, não é só na faculdade, Uhum. porque hoje já mudou.
Quando eu entrei na área da educação, eu não tive, né, matérias adaptadas na minha grade curricular, né? Eu falo Uhum. que eu escolhi a educação especial, eu escolhi trabalhar com esse público, porque na minha época, quando eu entrei na educação, tinha essa possibilidade. Hoje, para quem está começando, não é mais uma escolha, né? Você que está na área da educação, você vai trabalhar com inclusão, porque é a escola regular, a escola de direito dessas crianças. Então, você não tem mais como escolher, mas eu tive o privilégio de fazer essa escolha. E, e aí investir nessa formação, informação que valorize, né, a educação inclusiva, aproxime teoria e prática e prepare esse profissional para os problemas reais de sala de aula. Eu acho que Reais. isso é muito Uhum. importante, né? Eu acho que um outro desafio é continuar garantindo o acesso à escola regular. Porque quando você trouxe os dados lá no começo, os dados são super importantes, né? Mas só eles não vão garantir. Não dá para a gente ainda assumir a lógica que o primeiro é preciso melhorar a escola para depois receber o estudante. Isso foi um outro período que já passou, tá? Então a gente tem que continuar garantindo que sim que esses dados eles aumentem. Então quando você fala 30% ainda fora é um número muito expressivo. Então a gente tem ainda um desafio hoje para a educação garantir então o acesso desses alunos na escola regular. O outro Uhum. seria a garantia da acessibilidade, que entra no que você falou do que a gente estava conversando sobre o material. Porque quando a gente Uhum. fala de garantia de acessibilidade, eu não estou falando de acessibilidade somente de infraestrutura. É lógico que entra a Com infraestrutura, certeza. que a gente tanto se preocupou, né? Desde quando era integração, a gente já tinha essa Uhum. preocupação com infraestrutura. Mas hoje, na inclusão, com a LBI, o que, que ela traz de diferencial? Ela traz a acessibilidade pedagógica, né? E principalmente hoje, Uhum. nesse momento de pandemia, né, que a gente está aí com as aulas, o ensino remoto, ele é um desafio maior ainda, tá? Tem uma Porque a gente pergunta tem. aqui, desculpa te cortar, Adri, do Sim de Sorrisos, depois se você puder dar uma comentada, que é como ajudar nas atividades em casa também, né? E o Samuel, essa live vai ficar salva, tá? Aqui no perfil da Mundo Adaptado. E aí vocês podem assistir ou também compartilhar com quem vocês quiserem. Desculpa, Adri, te cortar, mas é porque eu achei Não, importante imagina, fazer eu essa acho que tem que observação. interagir mesmo. E aí, então, quando a gente fala então de acessibilidade pedagógica, eu estou falando de acesso a tecnologias assistivas, né, que é super importante quando a gente está fazendo ali a intervenção com o aluno, é, do material pedagógico adequado às necessidades individuais desse aluno. Hoje me chamou bastante atenção que eu li uma matéria, né, até por conta da pandemia, falando esse desafio mesmo, que tem até a ver com a pergunta, que como ajudar, né, como a escola resolve essa questão do acesso do aluno com necessidade especial, do aluno com deficiência. E aí me chamou muita atenção, porque no final da matéria, meio que para justificar essa questão de não ter uma adaptação das atividades, e aí quem fez a matéria faz uma menção a uma fala de uma teórica muito bem assim, prestigiada no meio da educação inclusiva, uma pessoa que eu até admiro muito, assim, que eu estudei, né, desde lá da base, mas que me chamou muita atenção porque ela traz a fala de que não necessita adaptação de material. E aí eu discordo totalmente, mesmo ela sendo super conceituada. Porque Uhum. aí o que me faz pensar? Que essa pessoa, então, ela nunca entrou numa sala de aula. Ela nunca teve que fazer a intervenção com um aluno com deficiência. Porque eu acho que nós, educadores, a gente precisa sim desse material adaptado. O professor, depois a gente vai falar um pouquinho do professor, mas vocês vão entender a importância de ter isso, né? Para que quando eu estou trabalhando com aluno, ele não está fazendo uma atividade por fazer, mas eu estou desenvolvendo habilidades.
E para mim Isso. desenvolver Aham. habilidades que esse aluno, eu tenho que considerar a individualidade dele. E aí, E respondendo de a pergunta, todos como os ajudar em casa? alunos, né, Cris? Ô, Cris, Dri, Sim, de sim, de todos os todos os alunos. alunos. Porque eu, Mas a por gente pensa exemplo, que dos tinha outros, muita dificuldade em matemática, né? E eu não tenho uma deficiência intelectual, mas eu tinha muita dificuldade em matemática. Estudava numa escola regular e eu era simplesmente assim, atropelada pela professora de matemática que não tinha. Não sei se era disponibilidade ou enfim, tem várias questões aí, mas que ela não tinha tempo para me olhar. Então eu tinha que aprender a matemática como todo mundo aprendia e eu não conseguia, né? Eu tinha muita dificuldade realmente, que é um déficit que eu tenho até hoje. Então quando a gente está falando aqui de um material adaptado, de um olhar para a especial para aquela individualidade de cada criança, aluno, exatamente. É muito legal no papo que a gente teve mais cedo, né? Você pensa que é uma sala com 30 alunos e você tem uma inclusão na sua sala. Se você realmente quer que o seu aluno aprenda, absorva conhecimento, o material adaptado, inclusive, ele vai te ajudar, né, Dri, a conseguir sim, passar esses conceitos para essa criança ou para esse jovem. exatamente. A gente vinha até falando que assim, a gente pega aí escolas que têm a metodologia apostilada, né? Que a gente não vai entrar no mérito se é legal, se não é, mas digamos, aí essa Uhum, criança está lá numa escola que o sistema é apostilado. Independente da necessidade dele, da deficiência dele, ele vai receber o mesmo material apostilado do dito normal, né? Do uhum, atípico. E aí, o que, que acontece? Vai ser importante para ele aquele material? Não. De repente, ele precisaria, e aí o pai vai gastar um dinheiro significativo, né, naquele material, que é igual aos demais, mas para aquela criança não vai ter a funcionalidade que tem para os outros. Não é que ele vai aprender coisas diferentes, a gente não está falando disso, uhum. né? A gente está falando que o professor está trabalhando um conceito em sala de aula, ele vai trabalhar com todos os alunos aquele conceito. Mas, de repente, para o aluno que tem deficiência, ele vai ter que olhar para a individualidade, para as necessidades dessa criança e fazer uma atividade adaptada para que ele consiga fazer essa atividade e essa atividade traga para ele é, resultados, competências que vai desenvolver essas habilidades. Tá? Uhum, E quando a gente fala da falta do material adaptado, eu acho que talvez é o que dificulta mais hoje para os pais estarem ajudando essa criança. Porque se a escola ela já pensa numa metodologia, então por mais que seja hoje remoto, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma criança de inclusão na sala dela. E aí ela uhum, faz o ensino remoto para todos os alunos. Só que ela teve a sensibilidade de fazer, conversou com a mãe e ela entra no momento específico para trabalhar só com essa criança. Ela vai trabalhar a mesma coisa que ela está trabalhando com todos os outros, tá? Mas aí ela já fez a adaptação de atividade para essa criança e ela entra e faz meia hora só com essa criança. Eu achei fantástico. Então que a é escola ela tem que ter esse olhar. a Sim, escola, né, os diretores, a professora. Eu estou vendo aqui que a Elisângela colocou que o filho dela tem TDAH e que nessa pandemia eles estão sofrendo bastante. Então vocês imaginem, na sala do meu filho, além dele, também tem outras inclusões, né? E ele tem um coleguinha que tem autismo e ele realmente não consegue ficar focado nas 3 horas de aula online que eles têm, né? Então a professora também faz um trabalho com ele diferenciado, com atividades e porque 3 horas sentado não vai funcionar para ele, não né? vai, não vai. Então entre buscar uma adaptação e forçá-lo a se enquadrar num modelo que engessado, quadrado, realmente não é o que nós, tá? Eu, Beatriz e Adriana acreditamos. A gente não está Sim. dizendo se é certo ou errado, mas eu como mãe e ela como profissional, a gente acha que existem outros caminhos aí para a gente percorrer.
É. E aí, para como que ajudar nessa dificuldade? Eu acho que abrir esse diálogo com esse professor. Eu acho que você compartilhar essa dificuldade que você está tendo de desenvolver essa atividade com seu filho, e devolver, né, para o professor, porque a responsabilidade, mesmo que hoje a gente está no ensino remoto, ela é do professor, né? Então, assim, e se o professor ele tem qualquer dificuldade, porque ele tem o direito de ter, ter dúvida, de não saber, né? Nós não somos os donos da verdade. Mas aí ele vai buscar com a sua equipe, então, que seja com a coordenadora pedagógica, com a diretora, vai acionando aí as, o suporte aí da escola para quê? Para ajudar na dificuldade que esse aluno está tendo. Agora, o que não pode é passar por cima e fingir que não está acontecendo. Porque daí É. a gente não está garantindo a acessibilidade pedagógica que essa criança tem direito. E aí vou falar mais, assim, eu acho que nós já conquistamos o direito à inclusão, que já foi uma grande coisa pela Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente ainda vai caminhar muito, minha gente, para a gente realmente ter é, a educação inclusiva como no calendário, na parte pedagógica das escolas, né? A gente vai realmente ter que batalhar ainda para que isso seja realmente solidificado. Mas eu acho isso que a Adriana falou é importante. Eu tenho algumas professoras aqui, acho que a Juliana estava por aqui, ela foi a primeira professora. Na verdade, ela era coordenadora da escola, da primeira escolinha que meu filho entrou. O trabalho da escola tem que ser de mão dupla. A gente tem que ter um diálogo aberto. Às vezes é difícil, não vou dizer que a coordenadora, a diretora vai ter sempre aberta, porque não? Porque elas também precisam desse amadurecimento, se é que elas ainda não trabalham com inclusão. Mas esse Sim. trabalho de amadurecimento, de troca com a escola e com o professor falando, olha, será que a gente não poderia pensar numa maneira alternativa para a gente trabalhar os números com o meu filho? Como que eu posso fazer? Às vezes, essa simples pergunta vai despertar no professor alguma coisa, ou ele vai perguntar para algum conhecido, né? Eu conheço muitos professores que E se ele não encontrei souber, ao ele vai longo em busca. da vida do Pedro, na vida escolar, que talvez eles não tivessem uma formação específica de inclusão, mas eles tinham boa vontade. E quando eles tinham boa vontade, eu percebia que eles faziam o melhor deles para colocar o Pedro é, entre os amigos e realmente aprendendo alguma coisa e não simplesmente lá porque existe uma Só tá lei por estar. É. que existe uma lei que diz que ele tem que estar na escola. Então, eu acho que é um trabalho nosso de pais e de professores e diretores também, mas aí eu estou falando né, do meu posto de mãe, de que a gente vai ter que batalhar para que os nossos filhos sejam vistos, incluídos, e, e é isso, né, Dri? E você trouxe uma coisa muito importante na sua fala, Beatriz. Quando você fala assim, né, Bia? É, ela fica brava quando eu chamo ela de Beatriz. Ninguém me chama Então, de Bia, Beatriz. é, você trouxe uma coisa muito importante, porque quando você fala dessa devolutiva de falar com o professor, né? Nem você deu esse exemplo dos números, como poderia, você está abrindo um diálogo. Então, quando na sua fala você traz assim, que às vezes o professor, se você não fala da dificuldade que você está tendo de estar desenvolvendo as atividades com seu filho, pode ser que esse professor, na inocência, ele acha que está tudo bem. Né? Ele acha que o que ele proporcionou aquela atividade está garantindo. Então, quando você abre o diálogo e fala com ele, aí vocês juntos vão encontrar novas estratégias, tá? A gente fala tanto da parceria escola e família, do quanto que isso é importante, e eu costumava dizer lá na organização que eu trabalhei, né, há quase 20 anos, eu atendia famílias, né, que eu fiquei quase 14 anos na gestão dessa organização, na gestão da escola. E eu costumava dizer assim que quando a gente fala de educação especial, de ensino especializado, essa parceria, ela é mais do que parceria, ela é um casamento. Aliás, para mais do que o casamento, porque casamento você pode se divorciar, mas acho que a gente tem que estar junto para dar certo, entendeu? Tem que estar ali, ó. É isso mesmo.
Eu tô vendo aqui a Georgette, ela falou que esses professores que têm boa vontade, enxergam cada aluno como indivíduo, fazem toda a diferença. Fazem mesmo. E São guerreiros. o Sim de Sorrisos também deu uma ideia aqui que deveria ter algumas apostilas, talvez, com orientação. Eu acho que isso é muito bacana. Até, não sei se temos diretores e professores aqui, é uma coisa para se propor, que eu acho que seria, assim, fantástico. A gente também entender o nosso papel de, de mudança, sabe? Mudança, Sim, se a gente diz tanto que a gente quer inclusão, que a acessibilidade é importante, que a educação é o futuro do país, vamos também, no pouco ou no muito, né? Se a gente for pensar, talvez seja muito isso, muito importante, fazer a nossa parte. Então, qual é a parte que nos cabe? Será que é perguntar alguma coisa para a escola? Será que é mandar uma entrevista com algum especialista para a diretora? É levar um jornal que você viu interessante? Né? Criar realmente esse canal de diálogo, né? De fazer, sabe assim, o meu papel é esse, o que será que eu posso fazer? O que eu posso contribuir na escola do meu filho? Será que o professor que acompanha em sala de aula o meu filho, ele fica sem jeito? Ou será que ele não conseguiu entender muito bem o que o meu filho tem? Eu acho que isso é muito legal. Você também ter uma conversa com o professor do seu filho e falar: oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu sou mãe do José, e o José tem isso e aquilo, o diagnóstico dele é tal coisa, ele adora muito tal tema. É, ele tem um pouco de dificuldade de concentração, mas se você der exemplos sobre carros, por exemplo, ele fica apaixonado. Então, são dicas que você, como mãe, pai, cuidador, tem, que o professor pode se beneficiar muito disso. sim, é muito importante esse diálogo, né? Essa troca. E às vezes o professor, quando ele não tem a formação, ele não tem, às vezes, essa. Travou um pouquinho. A Adri deve voltar já já. Eu queria ler aqui para vocês um comentário da Juliana. Ela foi, inclusive, professora do Pedro na primeira escolinha. E ela está dizendo aqui que ela acredita que cada ser é único e o professor precisa ter um olhar diferenciado, porque muitas vezes não é só, pelo que ela escreveu aqui, eu acho que ela quer dizer que não é só com o aluno que é especial, é é, com todo aluno. Oi, Dri, Sim, falhou? é Estava verdade, travando um falhou. pouquinho o seu áudio, É, e aí eu aproveitei para ler aqui alguns comentários. perfeito. Então, o que eu estava falando, assim, reforçando isso que você está dizendo, né? É, voltou a travar aqui a live. É, a Juliana continuou a mensagem que ela mandou, que a criança não precisa ter nenhum diagnóstico, né, para ter dificuldade, porque ninguém é bom em tudo, e que todos nós temos algum grau de dificuldade em alguma coisa. O Idri Ai, Bia, aqui eu acho que voltou agora a travar, e aí quando trava, eu isso. vou Você vai aproveitando para ler aproveitando. alguns comentários, algumas. Eu acho que agora eu consigo concluir. Eu tive uma força aqui. O Gilberto me ajudou. Roteou o celular dele para ajudar aqui, dar uma força. Justo hoje tá ruim a internet. Mas, então, só para fechar essa parte, eu estava falando dessa importância, porque às vezes quando o profissional ele não tem uma formação, às vezes ele não vai fazer esse questionamento, não vai buscar essa anamnese com a família, que tem dados tão importantes, né? Então, essas questões que você levantou, essas informações, que é tão importante para o desenvolvimento do trabalho dele em sala. Então, se a família já se adianta, né?
e já traz isso para o professor, então ele já consegue olhar para essas informações com outra, com outra perspectiva, entendeu? Dentro desse processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Uhum. Eu vou dar uma corridinha porque a gente vai ter. Tem mais aí uns 15 minutinhos, embora tenha travado um pouquinho. É que inclusão, gente, e educação Ah, especial, a a gente gente ficaria o precisaria ficar dia aqui todo horas falando. conversando e trocando. Eu queria pedir para Adriana, que eu estou vendo que tem bastante pergunta aqui, o que fazer quando esse professor não está disposto, se a gente, quando tem uma criança especial, se a gente deve olhar para a criança ou para a diferença. É, eu queria, assim que voltar, acredito que ela está me ouvindo, acho que é só a imagem que está travado, que ela listasse 5 ações. Oi, Dri, que você listasse Oi. aquelas 5 ações que um professor ou que um diretor de escola pode fazer para tornar aquela escola ou aquela sala de aula num ambiente mais inclusivo. Então, eu vou começar falando da parte do professor. Eu acho que o professor ele deve ser sensível à aprendizagem de seu aluno. Tá travando. Gente, a gente testou antes, viu? Antes de começar a Ai, live, a gente ficou um tempão conversando é, e não travou. Agora tá travando um pouquinho. Eu voltei a te ouvir, Dri, tá, ó, o e tô contando professor. pro pessoal que a gente testou tudo antes de fazer. Ó, então, eu estava falando que vou começar pelo professor, tá? Ele deve ser sensível à aprendizagem do seu aluno, dos seus alunos de inclusão, da mesma forma que ele é sensível em relação aos demais da turma, tá? E sensível no processo, no sentido Uhum. dele é, olhar mesmo para a necessidade desses alunos, né? Então, assim, a mesma preocupação que eu tenho se o meu aluno ele está aprendendo ou não, quando eu vou fazer meu planejamento, Aproveitar para ler aqui um comentário da Carla contando que tem uma prima dela que contou que a mãe de uma criança com autismo escreveu uma carta e pediu ao professor para colocar na agenda de todas as se comunicar com o filho em sala de aula. Isso é uma iniciativa super bacana, eu já vi também, cá, uma iniciativa que eu achei muito bacana, que é da mãe, que escreveu, né, o que o filho gostava. Acho que a Shirley também, a Shirley do Projeto Lia também, que é uma super parceirona aqui da Mundo Adaptado, ela acho que ela fez um post, inclusive a gente compartilhou na Mundo Adaptado, vocês podem ir lá dar uma buscadinha no assunto, que ela fez um documento, assim, uma folha dizendo o que ela mais gostava, o que ela não gostava de comer, o que queria dizer quando ela fazia determinado som, se ela gostava de cochilar ou não. Ela foi e colocou para essa nova professora um monte de informações que podia ajudar essa professora a como que eu posso dizer, meio que atender melhor e compreender melhor a filha dela. Tô te vendo, Dri. ah, tá me vendo Agora tô agora? Tá te me vendo. vendo? Tô. Eu tô compartilhando aqui. Não, agora não tô te vendo. Voltou para aquela telinha azul. Que a Carla contou que tem acho que uma prima ou uma amiga que comentou que ela escreveu uma carta para a professora contando sobre o filho
como se comunicar com ele e uma carta para colocar na agenda das crianças, né, para que as mães também pudessem conversar com os filhos e dizer, olha, é, ele faz barulho tal, ele, não sei se era uma criança verbal ou não, e eu estava contando de uma super parceirona da Mundo Adaptado também, a Shirley, do Projeto Lia, que também fez isso, né? A filhinha mudou de escola, era professora nova, e ela também escreveu contando para a professora o que ela gostava, o que ela não gostava, se ela dormia, se ela não dormia, se ela ficava irritada em alguma situação. Ela deu informações para que aquela professora realmente pudesse atender a filha, compreender e conhecer a filha dela, né? Bom, você está me ouvindo e me vendo de novo? Tô. Vai, vamos ver. Agora eu até. Vamos tomar. Então, concluindo lá a lista, né? Então, essa sensibilidade do professor na aprendizagem do seu aluno, independente se ele tem, se ele é de inclusão e o que não é de inclusão, deve ser igual. Saber do diagnóstico, das comorbidades, no sentido de fazer de saber o que fazer, né? De como intervir no processo ensino-aprendizado daquela criança. A gente até dei um exemplo da criança que tem Down, que ele foi feito um estudo e analisando, né, o cérebro dele como de uma pessoa que tem Alzheimer, ele tem a mesma é bem parecido nesse sentido da questão da memória curta, né? Que não tem a memória curta preservada, né? Igual acomete o mesmo mal da pessoa que tem Alzheimer. E aí o professor, sabendo disso, o que ele vai ter que fazer na sua prática? Ele vai ter que investir em várias atividades diferenciadas, diversificadas, né? Para que não tenha uma desestimulação da aprendizagem por esse aluno, mas ele vai ter que ser repetitivo, né? A Uhum. educação, ensinar um DAO, eu tenho que trazer o conteúdo de diversas, o mesmo conteúdo de diversas formas, mas muitas vezes. Para quê? Para que ele automaticamente saia não passe, né, pela memória curta, porque não vai ficar, vai diretamente para a memória a memória longa, né, que é aquele arquivinho que fica lá, que a gente consegue, quando faz uma pergunta, a gente abre o arquivo, né, e busca lá, está lá guardado. Então, para que ele tenha esse processo, tem que ser repetitivo. Então, é nesse Uhum. sentido de conhecer o diagnóstico, de conhecer as comorbidades, para me saber qual é a melhor intervenção, né, no processo de Uhum. ensino-aprendizagem dessa criança. Também, o professor tem que exercer a sua voz. E exercer a sua voz, não de gritar, de falar alto, mas no sentido de autoridade dentro da sala de aula, porque dentro da sala de aula a autoridade é do professor. Então ele tem que exercer essa autoridade no sentido de perguntar, de falar, de pedir ajuda, né? Então de pedir alguma coisa que esteja faltando, porque a secretária de educação, os gestores, eles não vão saber da necessidade do professor ali para trabalhar com o aluno. Então se ele não falar, aí ele não vai ter essa possibilidade. E o Uhum. gestor, né, que é o diretor ou vice-diretor, precisa ouvir esse professor enquanto autoridade do processo de ensino e aprendizagem, né? E deve também acessar as redes de proteção social, porque o aluno com deficiência dentro de uma escola, ele precisa de um professor que auxilie, mas ele precisa também do apoio da coordenação, da direção, da comunidade da escola, de toda a rede de proteção. A saúde, a criança que está na escola é a mesma que vai ser atendida no posto de saúde e na assistência social, é a mesma que precisa de atividades culturais, de mobilidade para chegar e voltar da escola, tá? Uhum. Ainda nos dias atuais, há um número grande de crianças que não frequentam a escola, estão fora da escola porque não conseguem acessar o sistema escolar. E isso é importante que essa rede veja. Uhum. Concordo com você. Eu tô vendo aqui, ó, que faltam 6 minutos para nossa live terminar. Eu tô vendo que tem algumas informações bem interessantes aqui. A Ju colocou um caso, por exemplo, de um aluno dela que tem inclusive diagnóstico de autismo e a mãe não aceita, falou que vai levar em outro médico. Como que lida com isso?
A Silva, eu não sei o nome dela completo, mas ela está falando também que a partir dos 6 anos fica mais difícil, porque são várias matérias, né, e professores diferentes. Como que seria para ajudar? A Mara Bispo falou que é mãe de uma criança com autismo, que trabalha com educação especial também, e ela fala sobre flexibilidade, adaptar, etc. Como só faltam 5 minutos, acho que a gente deixaria de responder muitas questões. Tem algumas coisas ainda que eu queria também perguntar para a Dri, que eu acho que ela traria um super conhecimento. A gente teve alguns problemas de conexão. Então, a minha proposta é da gente se encontrar de novo na semana que vem, Dri, voltar nesse Ah, com o assunto, maior prazer. para a Aí a gente gente parte para essas conseguir dúvidas. e também para a gente conseguir concluir nosso pensamento, porque senão a gente também corre, 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 iam faltar poucos minutos para a gente terminar a nossa conversa. Ah, eu E, concordo. poxa, é um assunto tão importante. Eu acho que a Carla tá aqui ouvindo a gente. A Carla é a dona, viu? Ela que manda É, em eu vi, mim. ela é CO do Mundo Adaptado. Eu vou conversar com ela, mas se vocês acharem interessante também, deixem aqui que a gente conversa com a Adriana de novo na semana que vem. Eu estou à Faltam aí disposição. 4 minutinhos, Dri. Eu queria que você É. deixasse uma mensagem para o professor que trabalha com inclusão, né? É um trabalho importante, é um trabalho bonito, mas também é um trabalho de muitos desafios. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses professores de coragem, de esperança, e aí a palavra é toda sua. Tá, então eu vou dizer assim que vou começar com uma frase que eu escutei da minha professora de didática quando ainda era aluna do curso do magistério. Ela dizia assim, que não existe receita de bolo. E eu acrescento que também não se precisa de receita de bolo. E esse é um segredo, né, que eu conto. A gente não precisa de receita de bolo. Né? A educação especial, o que que você vai precisar? O professor, ele vai aprender, eu aprendi com a experiência que para ser um bom professor, você precisa estudar. Então, o professor, ele vai ter que buscar, né? Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Ele vai ter que ser resiliente, né? A gente emprestou esse termo da física, Para mas que envergar, significa mas não quebrar, capacidade, né? é, mas que significa a capacidade do indivíduo lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos, problemas e reagir positivamente frente a eles, tá? Uhum, com Eu acho que certeza. não tenho outra palavra assim de ânimo e dá tudo certo. Se você tiver vontade, dá certo. Vontade, amor, o resto a gente encontra um jeito. É, Ó, a Carla aqui já deixou, ó, falou, Bia, mas é lógico que você pode fazer uma nova live, todas que quiser, tá doida? Então tá liberado, pessoal. Semana que vem a gente volta com a Adriana para conversar mais um pouquinho sobre inclusão. Eu vou deixar salva essa live aqui no feed da Mundo Adaptado, e aí seria muito legal se vocês já pudessem deixar ali mais algumas perguntas pra gente, até pra gente poder se preparar melhor e respondendo depois durante a live. Tá bom? Dri, queria te Carla, agradecer Bia, mundo muito. Carla, Bia, muito adaptada, sou muito grata, né, de poder estar aqui falando um pouquinho, contando da minha experiência. E obrigada a todos que participaram. Eu vi que minha prima entrou, a Vanessa, tem um monte de gente aí que eu conheço. A Mara trabalhou comigo na organização. A Gé, então, uma amiga super querida, várias que eu Pode aparecer aqui a Maria de Lourdes Moraes, ela é uma professora também que trabalha com inclusão em Mogi das Cruzes e tem um monte de conteúdo lá na Mundo Adaptado. Então eu vou encerrando aqui, Dri, deixo o nosso beijo para você, nosso muito obrigada e semana que vem a gente volta.
Ah, Tchau, que bom. pessoal. Tchau.